Salve, camarada, tudo E bem? aí, Eric, tudo bom, querido? Bom dia, Felipe. Bom dia, Sinara. Tudo bem? Eric, eu já vou começar querendo te ouvir sobre essa crise do Pix aí. Qual foi a tua impressão geral sobre o recuo do governo, sobre a comunicação, sobre a luta política? O que você achou disso tudo, dessa fake news que foi muito bem sucedida? Eu acho que o governo cometeu dois erros, né? O primeiro foi quando eles fizeram questão, e tem muita gente que está questionando isso, né? Quando eles fizeram questão de divulgar excessivamente, me parece, essa medida. E o segundo foi quando eles voltaram atrás, porque foi o reconhecimento de um factoide que nunca existiu, né? Segundo o que eu entendo, antigamente já eram fiscalizadas transações com Pix até R$ 2.000, né? Isso iria subir, ou seja, iria, em certo sentido, né, facilitar a vida de algumas pessoas. Iria subir para R$ 5.000. Então, o governo investe nisso, que me parece que foi um investimento equivocado, inclusive porque é o tipo de coisa que, mesmo se você aumenta o limite para R$ 5.000, vai atingir, né, uma parcela da população que está muito massacrada já com impostos, né? Enquanto que o governo continua sempre levando a cara das elites econômicas, né, das elites sociais do Brasil, o judiciário, né, os militares, estão sempre fora de toda discussão sobre taxação, sobre imposto, né? Então, acho que foi um problema. O governo aí teve vários erros estratégicos de comunicação. É algo que me parece que a gente tem discutido há muito tempo, né? A necessidade, e eu vi vocês falando isso também, né, no quadro anterior, essa necessidade de se repensar estratégias de comunicação, principalmente digital, né? Um campo no qual a direita hoje está muito, me parece, muito à frente, né, da esquerda, que foi o caso do vídeo do Nicolas Ferreira, né? Eric, eu queria colocar aqui para você uma questão, né, que é essa entrada, essas novas disposições dos donos das redes sociais, como o Zuckerberg, de permitir virou uma bandalheira, né? Depois dessa história do Zuckerberg, ao ponto de até o próprio advogado do Zuckerberg largá-lo. Coloca essa notícia aí para gente, para repercutir com o Eric. Olha só, advogado da Meta deixa cargo e detona Zuckerberg neonazista. O ex-representante da empresa disparou contra o empresário e revelou um ambiente tóxico no local do antigo trabalho, né? O advogado Mark Lemley, que representava a Meta em um caso de propriedade intelectual, anunciou que deixou o caso e afirmou ter demitido a Meta. De acordo com um texto publicado por Lemley em seu perfil no LinkedIn, a decisão foi tomada após Mark Zuckerberg abraçar o que ele descreveu como masculinidade tóxica e loucuras neonazistas. Tenho lutado para encontrar uma maneira de responder à descida de Mark Zuckerberg do Facebook, é o que eu considero masculinidade tóxica e loucura neonazista. Embora tenha pensado em sair do Facebook, valorizo muito as conexões e amizades que tenho aqui e não me parece justo perder isso, porque Zuckerberg está passando por uma crise de meia-idade. Após reflexão, decidi permanecer, embora provavelmente vá interagir um pouco menos do que normalmente faço. Então, ele anuncia que desativou sua conta no Threads e foi para o Blue Sky, né, a rede aí que está atraindo muita gente progressista no mundo. Está dizendo que não comprará mais nada a partir de anúncios no Facebook ou Instagram e dispensou a Meta como cliente, né? Você acha que atitudes como essa são importantes nesse momento, Eric? Você acredita que qual o impacto dessa nova postura? Eu concordo inteiramente com o advogado, tá? Eu acho que o Zuckerberg de fato demonstrou ter abraçado a masculinidade tóxica e está disposto a deixar a lei de Goebbels valer aí para todo mundo, né? Sim, uma coisa que eu acho que é muito difícil para nós entendermos no contexto brasileiro é a mitologia que nos Estados Unidos cerca essa ideia da liberdade de expressão. Lá isso é muito forte. Só que nos últimos tempos, muita gente nos Estados Unidos, de vários espectros políticos, tem percebido que essa mitologia ela serve como uma desculpa para você abrir os portões das mídias sociais para qualquer tipo de informação
né, falsa, para qualquer tipo de informação que seja socialmente danosa. E outra coisa que me parece que, isso não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, né? As pessoas não se deram conta ainda dos impactos que uma fake news pode gerar. Impactos que tem uma dimensão econômica, mas tem uma dimensão também, inclusive, vital, né? Quando você, por exemplo, propaga fake news sobre vacina, como aconteceu, né, durante o governo Bolsonaro, você está colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Então, essas coisas têm consequências no mundo muito reais. Só que a direita explora esse discurso que tem uma origem norte-americana, no Brasil também isso tem acontecido, né, muito fortemente, para tentar vender a ideia de que a esquerda censura, de que o pensamento, o campo progressista, ele não tem condições de lidar com o debate, de que nós estamos vivendo sobre um regime autoritário, né, no governo Lula. Então tem uma complexidade enorme aí nesse cenário e que me parece que agora nos Estados Unidos, com a segundo turno, né, a retorno do Trump, vai se materializar de uma forma muito violenta. Né? Primeiro foi o Musk, agora é o Zuckerberg, e com certeza isso vai continuar. Esse discurso vai continuar imperando. Ô, Eric, primeiro eu queria que você colocasse um pouco a câmera mais centralizada, você está muito embaixo. O meu computador aqui ele é fixo, eu tenho que... Isso, melhorou bastante, assim, já ajuda a gente. Eu sempre te ouvi falar, a gente sempre estudou o assunto juntos, né? Você é um grande leitor de Olavo de Carvalho. Para quem não sabe, Senado, o Eric tem um dos estômagos mais poderosos do mundo, porque ele teve o estômago de ler toda a obra de Olavo de Carvalho para fazer um estudo seríssimo das aspas, inspirações intelectuais, muitas aspas nisso, do grupo bolsonarista. E também fez uma interseção com o Steve Bannon, né, Eric? E aí eu fico pensando, cara, eu estava dizendo ontem, estou repetindo várias vezes aqui, disse ontem no programa, que aquela máxima do Goebbels de que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade se tornou uma mentira contada uma vez se torna verdade. Foi o que aconteceu com o Pix e é o que vai acontecer daqui adiante, o que vem acontecendo. Mas eu sempre fico pensando naquelas 4 mitologias que você sempre cita do Raul Girardet, aqui, que formam a extrema-direita e que são pré-redes sociais. A última delas é a da teoria da conspiração. Se enquadrou nessa teoria da conspiração, deu certo por causa disso, você vê outras razões comunicacionais para ter dado certo. Você está falando do caso do Pix, particularmente? Sim. Ele se enquadra em alguma medida, né? Mas eu acho que tem mais a ver com o fato de que qualquer fraqueza comunicacional vai ser agora explorada no campo político, né? Principalmente pelos conservadores. Então, se você abre espaço para um tipo de entendimento equivocado de qualquer medida, né, do governo, você está abrindo espaço para a exploração desse tema no campo do imaginário. Tem 2 coisas que a gente sempre tem falado, né, nas nossas conversas. Em primeiro lugar, o tema da comunicação, que eu acho que ainda é um problema para o governo. E é um problema para as esquerdas no mundo todo. O segundo, a potência do imaginário. É óbvio que as agendas econômicas sempre são importantes, né, são fundamentais, mas a gente está vivendo um cenário hoje em que as mídias, não só as mídias digitais, mas as mídias tradicionais, são uma ferramenta gigantesca de condicionamento de imaginários. Então, quando você usa uma mídia, uma ferramenta comunicacional, para explorar a potência que tem uma estrutura mítica de pensamento, né, a conspiração, a ideia de um passado melhor, né, de uma idade de ouro, você está fazendo uso de uma arma muito poderosa de convencimento, né, da população, que muitas vezes, né, não tem um instrumental crítico nem para usar, digamos, essas ferramentas, né, sociais. Por exemplo, um debate que está rolando hoje é que muita gente do campo conservador acha que está certo, o Zuckerberg está certo, o Musk estão certos, porque essas novas mídias existem uma moderação da comunidade. A qualquer tipo de moderação que não seja autônoma, que não parta da comunidade, seria uma espécie de censura. Eu acho esse pensamento radicalmente equivocado, porque a gente não tem hoje instrumentos nem sequer para entender ainda plenamente o funcionamento social dessas novas formas de comunicação.
Então, a gente não tem instrumentos sociais para possibilitar que a comunidade faça uma automoderação. É preciso, sim, que haja moderação nas mídias sociais. Só que eles usam o discurso da liberdade de expressão para contrapor a essa tendência. Se você for analisar o vídeo do Nicolas Ferreira, eu estava vendo um comentário do Pedro Doria hoje, né? O vídeo está muito bem feito. Não tem, do ponto de vista comunicacional, ele plenamente alcança seu objetivo, que é criar mais um desgaste, né, no governo. E alcança isso sem sequer usar fake news. Tá? Não tem fake news no vídeo. O que tem são sugestões, o que tem são implicações, o que tem são insinuações. Agora, eu não estou dizendo que o Nicolas Ferreira não use, né, fake news, porque ele é useiro e vezeiro nesse campo. Só que, particularmente nesse caso, ele soube explorar o que já estava dado, né, de problemático na temática do Pix. O Eric, eu queria te perguntar aqui sobre... Vou olhar aqui no meu... Sobre... Você que estudou o Olavo de Carvalho, saiu uma entrevista essa semana no Corriere della Sera, não sei se você viu, com o Steve Bannon, né? E o Steve Bannon abrindo fogo contra o Elon Musk. Não sei se é disputa política e tal, mas ele foi duro com o Elon Musk, está falando Steve Bannon, Elon Musk só quer dinheiro, farei tudo para mantê-lo fora da Casa Branca. Ex-estrategistas de Trump, os trabalhadores rejeitarão o tecnofeudalismo global de Elon Musk. Você acha que vai haver, está havendo mesmo? Eu vejo que o Trump, por exemplo, fica muito incomodado quando as pessoas dizem que o verdadeiro presidente será o Elon, né? Ele já respondeu várias vezes, o Elon é um cara talentoso, não tem nada a ver, o presidente sou eu e tal. O que você prevê para essa disputa aí entre Musk e Steve Bannon? Eu não sei se vocês acompanharam algum tempo atrás, recentemente, umas 2 semanas mais ou menos, algo que apareceu muito na mídia americana, que era o desencontro entre o Trump e o Elon Musk em relação às políticas de imigração. Porque um dos discursos que o Trump usou para se eleger foi esse forte discurso anti-imigração. Foi diminuir vistos para trabalho, foi diminuir a entrada de pessoas ainda que qualificadas, ao passo que o Musk, e o negócio dele depende de mão de obra qualificada, que muitas vezes tem que vir de fora. A Índia, a gente sabe, por exemplo, que a Índia, né, é um dos países que mais fornece mão de obra qualificada para os Estados Unidos. Não à toa, o tempo de espera hoje para tirar um visto nos Estados Unidos de uma pessoa de nacionalidade indiana é gigantesco, porque tem muita gente, né, que foi para os Estados Unidos no Vale do Silício. Então, existem tensões, claro, internas nesse campo conservador e que, para mim, tem muito a ver com diferentes visões em relação exatamente à questão digital, tá? Porque eu acho que o Steve Bannon, ele tem uma certa visão que está muito moldada, inclusive, pelos mesmos vetores do Olavo de Carvalho, que são esses vetores estranhos, né, esotéricos, tradicionalistas, né, nos quais ele acredita, e o Steve Bannon, que representa um outro lado, que é mais... Ainda que o Musk, né, representa um outro lado, que tem muito a ver com a ideia de uma comunidade ultraconservadora que tem grande poder dentro dos meios digitais, que é o caso, por exemplo, de gente como Peter Thiel, que foi um dos fundadores, aliás, junto com Elon Musk, né, um dos fundadores da PayPal. Então, você tem uma elite digital hoje muito curiosa que forma um grupo ultraconservador, mas que acredita que a tecnologia digital oferece uma espécie de caminho, né, iluminado para o pensamento reacionário. E, do outro lado, você tem gente como Steve Bannon, que sabe usar muito bem essas estratégias, mas que tem crenças, inclusive de base, assim, digamos, né, espiritual, bastante diferentes em relação ao que o Musk pensa. Então, as concepções de ciência, a política migratória, tem uma série de pontos assim que são discordantes. E vão entrar em conflito durante o governo Trump? Quem que o Trump pode escolher? Bannon já não é mais o assessor dele direto, né? Não, acho que o Bannon ele perdeu muita força. O Bannon sofreu esse desgaste quando foi preso. O Bannon teve um apagamento, né, do cenário, assim, das figuras de destaque que estão nesse campo conservador.
E agora, né, o que está se manifestando, o que está ganhando, o Elon Musk, né, usando, ele foi muito estratégico, né? Eu vi uma análise muito interessante, mas também muito óbvia, que diz assim, o Elon Musk não comprou o X, o Twitter, por questões financeiras, para ter lucro, para ter ganho. Ele comprou o Twitter porque aquilo é uma tremenda plataforma que ele está usando para divulgar, né, as suas ideologias, as suas ideias, e que, de alguma maneira, vai gerar ganho indireto, econômico, inclusive, para ele. Mas aí é que a gente percebe qual a importância de você ter gente, né, que tenha determinados tipos de posicionamentos ideológicos à frente dessas plataformas poderosíssimas de comunicação. O Steve Bannon é dono de um império, né, comunicacional. Mas quando ele se confronta com figuras como o Zuckerberg e o Elon Musk hoje, ele sai perdendo. Fica pequeno, né? Fica pequeno diante desse comunicacional. Gente, eu acho que eu não apresentei o Eric, as pessoas ficam perguntando aqui. O Eric é professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Tem uma longa estrada aí na pesquisa de comunicação e vem ajudando muito a gente nesse entendimento, nessa tentativa de entender essas armas da extrema-direita. Eu, ele e Ivana, a gente tem uma certa afinidade, né, Eric? E a gente tem um grupo aí que a gente tenta entender isso, às vezes a gente discute lá e tudo mais. E uma das últimas discussões, você deve lembrar, foi sobre essa permeabilidade da extrema-direita em termos de linguagem, que a gente não consegue acompanhar. E eu queria te ouvir muito sobre isso. Você já falou algumas vezes, mas eu queria que você explicasse para o público que não te ouviu falar por que os setores progressistas têm tanta dificuldade em empreender linguagem de rede, como, por exemplo, a Ivana estuda muito a memética, né? Os memes, a gente fala sobre memes aqui. Eu mesmo já tive um quadro aqui que se chamava Tomando os Memes de Produção. Mas às vezes isso é visto como superficial, não é valorizado. Qual é a dificuldade da academia e qual é a dificuldade dos setores progressistas em entender que sem essa linguagem a gente não vai conseguir empreender o combate, Eric? Eu tenho uma pequena discordância em relação à Ivana, né? Ela é mais otimista que eu quanto ao uso das mídias sociais, dessas tecnologias, pelo campo progressista. Me parece que o problema é o seguinte, tem muita gente que são comunicadores eficazes, tá? Que fazem uso dessas tecnologias muito bem, que estão no campo progressista, mas a estrutura do governo, né, que está no poder, não demonstrou ainda eficácia para lidar com isso. Então, a gente tem uma defasagem. Por um lado, a gente tem um campo progressista que tem experiências interessantes, sabendo usar, né, essas formas de comunicação, mas, por outro, as estruturas governamentais ainda não estão preparadas para isso. E eu acho que isso tem muito a ver, talvez, com uma percepção que a esquerda tem, né, da comunicação e do imaginário. Né? A esquerda tem uma tradição iluminista muito forte, racionalista. Né? Então, para ela, é difícil lidar com essa sociedade do espetáculo no qual a gente vive hoje, em que a potência do imaginário que atravessa, né, as diferentes mídias é gigantesca. E existe um preconceito muito grande, me parece, no campo da esquerda mais tradicional, se é que a gente pode falar assim, em relação a essas formas de comunicação, em relação a esse imaginário que forma uma base muito, muito forte, né, na forma como as pessoas interagem hoje, nessas tecnologias como o WhatsApp, por exemplo, né, ou as redes sociais. Então, para mim, existe essa defasagem, entende? Tem um campo progressista que sim sabe usar isso, mas de maneira não articulada, são pessoas, são indivíduos, a gente não tem uma política articulada que consiga dar conta dessa importância que o imaginário tem, como ele se manifesta através das redes tecnológicas. Isso que falta, eu acho, para a gente hoje. Sinara, mais alguma pergunta? Aí. Não, terminamos aqui, né, Eric? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, querido. Prazer conhecê-lo. Obrigado a vocês. Eric, muito obrigado. Prazer de sempre, meu amigo. E vamos ver se a gente consegue tomar uma cerveja esse final de semana. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.